Olá, eu faço agora uma nova gravação, um novo comentário sobre poluição sonora, combate à poluição sonora, tratando da legislação paulistana, da legislação de São Paulo, né? Para quem está interessado, tem outro meu vídeo no qual eu estou falando basicamente da legislação federal e da do Estado de São Paulo, uma única lei, um único decreto que eu chamo a atenção. E destaco também, para quem está entrando aqui pela primeira vez, que nesse caso o meu foco na poluição sonora está incidindo, está voltado basicamente para aquela decorrente dos ruídos que vêm dos aparelhos sonoros, de todos esses assemelhados com as mais diferentes classificações e que geralmente se encontram nos bares, nos restaurantes, que são quase sempre os que mais incomodam, né? Embora muito dessa legislação acabe por incidir, né, num espectro razoavelmente grande. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um dos aspectos destas leis, mas que nós, cidadãos, possamos fazer valer as leis que aí existem, porque há sempre uma discrepância entre as leis e a sua aplicação, é bom que a gente minimamente conheça, né? Então é nesse sentido que eu me movo aqui nos comentários e no que eu vou falar sobre as mesmas. E basicamente, então, nós temos hoje em vigência em São Paulo, de leis e decretos regulamentadores ou das leis na sua integralidade, ou de aspectos das leis, artigos, é muito comum também decretos, quando se tratam de leis muito grandes, de decretos regulamentadores, né, que são aqueles da alçada do Poder Executivo, de uma iniciativa só do Executivo, que eles incidam sobre o artigo tal da lei, número tal, então tem essa particularidade também, né? Se a gente pega então numa ordem cronológica, né, nessa ordem cronológica eu tomo como referência inicial a Lei 11.426 de outubro de 1993. Ora, essa norma criou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, com isso, procurou oferecer, não só do ponto de vista organizacional de um órgão, mas também de objetivos, tudo o que fosse necessário para enfrentar os mais diferentes problemas ambientais. E dentro destes, os barulhos, né? Normalmente chamado aí na legislação de ruídos e de vibrações. Ruídos e vibrações. Tá? Então, apenas para a gente ter aqui, fixar bem claro, né, o que essa lei disse na sua ementa, no seu resumo, cria a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, SVMA, cria o Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o CADES, e dá outras providências. Tá? E aí, já no, vamos assim dizer, na sua abertura, no qual vai falar sobre a criação, cita aquilo que nós já mencionamos no nosso outro comentário sobre a legislação federal, o próprio SISNAMA, né, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é bem próprio de um país federativo, e dizendo, cria esse órgão, no caso a Secretaria, que é o órgão local do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, né, que por sua vez vai se relacionar no plano federal também com o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí é uma legislação ampla, de 45 artigos na sua fase inicial, alguns dos quais já foram revogados, até para se adequar também às mudanças da estrutura organizacional da Prefeitura de São Paulo. Pois bem, mas aí eu quero chamar a atenção para que no capítulo 4 dessa lei, no Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, o seu artigo 17, que é o que vem logo abrindo esse capítulo 4, reza o seguinte: artigo 17.
Ao Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, DECONT, compete 1. Orientar, planejar, ordenar e coordenar as atividades de controle, monitoramento e gestão da qualidade ambiental nos termos das atribuições da Secretaria como órgão local do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Já aí, passando para o item 2 desse artigo 17, estudar, propor e avaliar e fazer cumprir normas e padrões pertinentes à qualidade ambiental do ar, água e solo, ruídos, vibrações e estética, tomando as medidas necessárias à sua implementação. Então, vejam vocês que a criação dessa secretaria, dos seus órgãos e dos seus objetivos já mostram, primeiro, né, a sua integração com uma coisa maior que é o chamado SISNAMA e, ao mesmo tempo, o desejo de enfrentar essa coisa aí que já se tornava tão grave, que era a poluição sonora, né, passando aí pela denominação ruídos, vibrações, para se tornar uma coisa aí bem precisa e bem técnica. Então, esse é o passo inicial. Vamos ver aí o que vem na sequência do ponto de vista dessa legislação municipal. E na sequência dessa legislação municipal que a gente está tratando, a gente vai ver o trechinho de uma lei que veio para modificar uma lei anterior, um ano que foi na época promulgada, um ano depois da criação da Secretaria de Verde e do Meio Ambiente, e o trechinho dessa lei procurou tornar ainda mais rígidas as obrigações para os estabelecimentos no tocante à emissão de ruídos e vibrações, as adequações que eles precisariam fazer. Então, vamos ver aqui, brevemente, o que esse, então, artigo 3º da Lei 11.986, né, ou melhor, artigo 2º que modificava o artigo 3º desta lei anterior que acabou sendo revogada devido ao aprimoramento, à evolução da legislação. Os estabelecimentos, instalações ou espaços, inclusive aqueles destinados ao lazer, cultura e hospedagem, e institucionais de toda espécie, devem adequar-se aos mesmos padrões especiais fixados para os níveis de ruídos e vibrações e estão obrigados a dispor de tratamento acústico que limite a passagem do som para o exterior, caso suas atividades utilizem fonte sonora com transmissão ao vivo ou qualquer sistema de amplificação. Vejam vocês, então, a abrangência disso. Agora, a pergunta é, isso é observado? Né? Os fiscais da municipalidade estão atentos à ocorrência dessas coisas, uma vez que nós temos um problema que parece que cresce num ritmo muito maior do que a capacidade ou até mesmo o desejo dos agentes públicos de fazerem a lei ser observada. Eu acho que essa é uma questão que a gente deve refletir para procurar dar passos seguros aí para que os nossos objetivos sejam alcançados. E agora vejamos a Lei Municipal Paulistana 15.777 de 2013, já tendo, portanto, mais de 8 anos, e depois veremos o decreto que a regulamentou. Né? O que essa lei se propõe? Ela quer disciplinar o uso dos aparelhos de som em veículos estacionados. Então vamos ver claramente o que diz o seu objetivo. Dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelho de som instalado em veículos automotores estacionados e dá outras providências. Destacando que também no estado de São Paulo há lei semelhante. E de um mesmo autor, né? Um dos 3 autores dessa lei municipal, oficial da Polícia Militar de São Paulo, não sendo mais vereador, elegeu-se no ano seguinte, em 2014, para deputado estadual, e aí no exercício do seu mandato, com outro colega, ele também um oficial da PM, deputado, ambos produziram lei muito próxima, muito semelhante, que a gente comenta no nosso outro vídeo. Né? Então aqui no caso do município de São Paulo, vejamos
o que a lei já está dizendo de forma bem clara, sem margem a muitas indagações e muitas perguntas, como a mesma deve ser cumprida. O artigo 1º reza o seguinte: os veículos automotores estacionados em vias e logradouros públicos do município de São Paulo e aqueles estacionados em áreas particulares de estacionamento direto de veículos através da guia rebaixada ficam proibidos de emitir ruídos sonoros enquadrados como de alto nível pela legislação vigente mais restritiva, provenientes de aparelhos de som de qualquer natureza e tipo, portáteis ou não, especialmente em horário noturno. Parágrafo 1º. E aí que é bem interessante, porque ela é bem abrangente. Vejamos o que diz. Né? O que são esses aparelhos aí? Entende-se por aparelhos de som, para os fins desta lei, todos os tipos de aparelho eletroeletrônico reprodutor, amplificador ou transmissor de sons, sejam eles de rádios, de televisão, de vídeo, de CD, de DVD, de MP3, de iPod, celulares, gravadores, viva voz, instrumentos musicais ou assemelhados. E aí, na questão da localização, já que está se tratando de veículos estacionados, porque em movimentos não cabe ao município legislar, nem ao Estado, é uma decisão que cabe ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, diz o seguinte no parágrafo 2º: entende-se por vias e logradouros públicos para os fins desta lei a área compreendendo o leito carroçável, o meio-fio, as calçadas, a entrada e saída de veículos nas garagens e todas as áreas destinadas a pedestre. Né? Aí esse decreto regulamentador é o decreto 54.734 do mês de dezembro. A lei havia sido promulgada em maio, previa-se 60 dias, como eu já mencionei em outra oportunidade, é muito comum no Brasil as leis mencionarem um prazo fatal para que haja um decreto regulamentador, né? Ou seja, para que a lei esteja em condições de ser aplicada, mas rarissimamente ele é observado. Mas, pelo menos nesse caso, ainda foi no mesmo ano que houve a regulamentação da lei. Então, repetindo, decreto 54.734, de 30 de dezembro de 2013. Né? Portanto, já indo para o artigo 2º desse decreto, os veículos estacionados em vias e logradouros públicos e aqueles estacionados em áreas particulares de estacionamento diretos de veículos por meio da guia rebaixada ficam proibidos de emitir ruídos sonoros enquadrados como de alto nível pela legislação vigente mais restritiva, provenientes de aparelhos de som de qualquer natureza e tipo, portáteis ou não, especialmente em horário noturno. O parágrafo 1º reproduz aquilo que nós já mencionamos na própria lei. O que é importante agora é o parágrafo 3º e o 4º. O 3º determina que os equipamentos e critérios técnicos para medição dos níveis de pressão sonora deverão atender à norma 10.151, avaliação de ruídos em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade, procedimento da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, sobre a qual nós tratamos no vídeo que abordou legislação federal e as normas 10.151 e 10.152. Vale a pena você assistir para tirar qualquer dúvida. O parágrafo 4º menciona o seguinte: são considerados ruídos sonoros aqueles produzidos em níveis superiores aos limites estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, a LUUS, para a zona de uso e categoria de vias, observados os períodos diurno e noturno. Ora, a LUUS a gente menciona já, né? Essa lei de uso e ocupação do solo, obviamente, como o nome já diz, é uma lei que trata de muito mais coisa do que esse nosso objeto de interesse do momento, mas antes da LUUS, falemos de outra lei tão importante quanto ela e tão importante quanto a lei orgânica do município de São Paulo, 3, vamos assim dizer, princípios e normas básicas da nossa cidade. E essa lei, a Lei 6.050 de 2014, então que pela ordem cronológica das leis em vigor é a que vem antes, é importante também para o assunto que a gente está tratando aqui em alguns dos seus aspectos, por ser também tão abrangente, e a gente vai então mencionar agora
aquilo que nos interessa. Pois bem, primeiramente, a sua ementa. Aprova a política de desenvolvimento urbano e o plano estratégico do município de São Paulo e revoga a Lei 13.430 de 2012. Indo então diretamente ao que aqui nos convém, a seção número 2, que remete à classificação dos usos e atividades, no seu artigo 30, diz: a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo deverá classificar o uso do solo em 1. Residencial, que envolve a moradia de um indivíduo ou grupo de indivíduos. 2. Não residencial, que envolve A. atividades comerciais, B. de serviços, C. industriais, D. institucionais. Ora, parágrafo 2º. As categorias de uso não residencial serão classificadas segundo níveis de incomodidade e compatibilidade com o uso residencial, com a vizinhança e adequação ao meio ambiente. Em 1. Não incômodas, que não causam impacto nocivo ao meio ambiente e à vida urbana. E é claro, digo eu, aqui a gente está procurando enfatizar tudo aquilo que incomoda, né? Que eventualmente pode até estar procurando parecer que não incomoda, mas incomoda, e portanto deve haver aí uma crispagem, uma afronta à legislação. Então, o item 2, incômodas compatíveis com o uso residencial. 3, incômodas incompatíveis com o uso residencial. E 4, compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Aí, indo direto para o parágrafo 3º, item 2, o parágrafo 3º diz: os usos e atividades serão classificados de acordo com incisos do parágrafo 2º em razão do impacto que causam, especialmente. Item 2. Poluição atmosférica sonora, não particulada em relação ao conjunto de fenômenos vibratórios que se propagam no meio físico elástico, como ar, água ou sólido, gerando impacto indesejável pelo uso de máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, meio de transporte aéreo, hídrico ou terrestre motorizado e concentração de pessoas ou animais em recinto fechado ou ambiente externo, que cause ou possa causar prejuízo à saúde, ao bem-estar ou às atividades dos seres humanos, da fauna e da flora. Aí, no capítulo 2º da política ambiental, a gente vai ver que já no seu artigo 194 dos Objetivos da Política Ambiental, o item 10, combater a poluição sonora. Então vejam que esse grande documento que está na Lei 16.050, né, Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, essa questão também está contemplada. Puxa, como vocês estão vendo, por tudo que nós estamos dizendo, não apenas nesse vídeo da legislação municipal, mas nos outros nos quais comentamos a legislação federal e também estadual, não faltam normas para enfrentar essa incomodidade, esse problema tão grande, especialmente na cidade de São Paulo, né? Então, a Lei 16.402, a LUS, Lei de Uso e Ocupação do Solo, que foi promulgada em março de 2016, pouco menos de 2 anos depois da lei do Plano Diretor do município de São Paulo, plano estratégico desta grande metrópole. Pois bem, é uma lei grande, com 180 artigos, muitos mapas, muitos quadros. O que importa é que a questão que nos interessa está aí contemplada e se articula de uma forma muito bem integrada no restante da lei, e é essa que também acaba remetendo tanto a essa outra que nós havíamos mencionado, quanto a uma série de aspectos que passam também pela legislação federal. Muito bem, a gente vai procurar então já ir bem direto aqui ao que nos interessa. E no título 1 do Conceitos, Diretrizes e Estratégias da Lei de Uso e Parcelamento do Solo, o que vai nos interessar aqui é basicamente o artigo 4 e o inciso 3, porque o artigo 4 fala dos parâmetros que deverão ser observados na Lei de Uso e Ocupação do Solo,
E o item 3 mostra que esses parâmetros são os de incomodidade, estabelecer limites quanto à interferência de atividades não residenciais em relação ao uso residencial. Depois disso, já vem o artigo 5º, que se encontra no outro título que trata das zonas. Bem, o que são estas zonas? Elas são porções do território, no caso do município de São Paulo, sobre os quais haverá toda uma repartição, toda uma definição do que se pode estabelecer quanto ao parcelamento, uso e a ocupação do solo. E aí, estas zonas elas têm basicamente 3 grandes características, e debaixo de cada uma dessas 3 características, vamos assim dizer, ou classificações, teremos várias porções do território, várias zonas. Ou seja, uma dessas classificações é territórios de transformação, que são áreas em que se objetiva a promoção de adensamento construtivo, populacional, atividades econômicas e serviços públicos, a diversificação de atividades e a qualificação paisagística dos espaços públicos de forma a adequar o uso do solo à oferta de transporte público coletivo. Aí, a outra são os territórios de qualificação, e prestem atenção, porque nos territórios, ou melhor dizendo, os territórios de qualificação, uma das muitas porções do território, das muitas zonas que aí se encontram, são as zonas mistas, eu diria, nas quais grande parte da população paulistana vive. Então, o que são os territórios de qualificação? São áreas em que se objetiva a manutenção de usos não residenciais existentes, o fomento às atividades produtivas, a diversificação de usos ou o adensamento populacional moderado, a depender das diferentes localidades que constituem esses territórios, e aí vem todas essas definições, essas zonas que ajudam a definir. E aí o item 3 são os territórios de preservação. Eu vou deixar esses de fora, que são os mais voltados às áreas dos mananciais, porque não tem tanto a ver com o que nós estamos tratando aqui. Pois bem, nesses territórios aí de qualificação, nos quais, como eu disse, se encontram as zonas mistas, e aí elas estão definidas com clareza no artigo 11, este diz o seguinte: as zonas mistas são porções do território destinadas a promover usos residenciais e não residenciais, com predominância do uso residencial, com densidades construtiva e demográfica baixas e médias. E aí vem todas as divisões dessas zonas mistas. Pois bem, o artigo 113 da lei diz: os usos residenciais e não residenciais deverão atender os parâmetros de incomodidade relativos a 1. Ruídos, 2. Vibração associada. Depois disso, lá no artigo 146, que se encontra na seção 2, a qual, por sua vez, trata do desrespeito aos parâmetros de incomodidade, este artigo 146 determina o seguinte: fica proibida a emissão de ruídos produzidos por quaisquer meios ou de quaisquer espécies com níveis superiores aos determinados pela legislação federal, estadual ou municipal, prevalecendo a mais restritiva. Parágrafo 1º. As medições deverão ser efetuadas pelos agentes competentes na forma da legislação aplicável, por meio de sonômetros devidamente aferidos, de acordo com as normas técnicas em vigor. Bem, o termo aí sonômetros também faz, por vezes, eles são conhecidos como decibelímetros. São, enfim, esses equipamentos aí de medição para aferir se o som que sai aí dos aparelhos se encontra dentro daquilo que foi determinado pela lei ou, como muitas vezes nós, denunciantes, estamos dizendo, se encontram acima do permitido. E aí, vale o seguinte comentário: toda essa legislação ela acaba sendo muito dependente do reclamante, do denunciante.
E há muito pouco, como cheguei a mencionar em outro momento aqui dessa exposição, e muito pouco de uma iniciativa regular do trabalho de fiscalização do município, que é da maior relevância para assegurar essa harmonia mínima que nós esperamos que exista dentro de uma mega cidade aí como São Paulo, né? Então, esse é para nós aí uma questão muito importante de ser atendida, de um passo a mais que precisa ser dado na qualidade de vida de São Paulo. E 2 decretos regulamentaram a Lei 16.402 à luz, quer dizer, muito mais decretos, mas para que nos interessa basicamente foram 2. O primeiro deles ainda em novembro de 2016 e o segundo em abril de 2017. Na realidade, esse segundo fazendo alterações nesse primeiro decreto, tornando mais rigorosa as inspeções, a fiscalização por parte da prefeitura. Porque esse primeiro decreto, 57.443, 2 capítulos deles nos interessam bastante. O primeiro, capítulo 1, do enquadramento da irregularidade, e o capítulo 3 da fiscalização dos parâmetros da incomodidade. O capítulo 1, no seu artigo 5º, diz algo que já mostra algo bem operacional para a gente entender a aplicação da luz. Vamos lá, vamos ver o que está dizendo esse artigo número 5. Ações programadas, motivadas por denúncia ou ordem de serviço previamente à distribuição da demanda do agente vistor, o supervisor técnico de fiscalização deverá proceder ao enquadramento legal da irregularidade, consultando, para tanto, as informações previamente existentes na respectiva unidade a respeito do local a ser fiscalizado, tais como o Boletim de Dados Técnicos, BDT, as informações relativas à irregularidade do loteamento e da edificação, dentre outras. Tudo bem. Aí, já indo para o outro decreto, uma vez que esse outro capítulo que eu mencionei para vocês, o número 3, ele foi bem modificado, pois bem, o artigo 11 passou a constar com a seguinte redação. O artigo 11 diz o seguinte: a fiscalização dos parâmetros de incomodidade e a aplicação das penalidades de que trata o artigo 148 da Lei 16.402 de 16 serão feitas de modo concorrente com a Divisão Técnica de Fiscalização do Silêncio Urbano, o PSIL, e pelas supervisões técnicas de fiscalização das prefeituras regionais. O artigo 12, conjuntamente com a imposição das multas a que se refere o artigo 148, incisos 1 e 2 da Lei 16.402 de 16, o agente municipal intimará o infrator para tomar as medidas necessárias para cessar de imediato a irregularidade, podendo ser determinado o esvaziamento do local como forma de preservação do sossego público. Pois bem, aí no artigo 13, que também é diretamente ligado a esses procedimentos aí da operação da fiscalização. O artigo 13 reza o seguinte: realizado o fechamento administrativo do estabelecimento, o infrator só poderá reabri-lo depois de sanadas irregularidades e deferido o pedido de reabertura, que será dirigido, a depender do agente que aplicou a sanção, ao diretor do PSIL ou ao supervisor técnico da fiscalização da Prefeitura Regional. No parágrafo 5º desse artigo 13, o texto diz o seguinte, e é importante aí prestar atenção: o fechamento administrativo determinado pelo PSIL ou pela Supervisão Técnica de Fiscalização da Prefeitura Regional, com base no artigo 142, incisos 3 e 4 da Lei 16.402 de 16, bem como a interdição administrativa da atividade por falta de licença de funcionamento prevista no artigo 142 da referida lei, são medidas administrativas independentes, de modo que o deferimento do pedido de reabertura de que trata o artigo não autoriza o funcionamento enquanto persistir a interdição da atividade. Assim como o levantamento da interdição
não autoriza o funcionamento enquanto permitir o fechamento. E aí, uma última coisa desse decreto que nos interessa nesse mesmo capítulo 3 é o que vem no parágrafo 1º do artigo 14. Está assim redigido esse parágrafo. Se mesmo com a utilização de meios físicos o fechamento administrativo não se mostrar suficiente para que o infrator cesse a irregularidade, o PSIL ou Supervisão Técnica de Fiscalização da Prefeitura Regional deverá extrair cópia integral do expediente relativo à ação fiscal e encaminhá-la à Assessoria Técnica de Assuntos Jurídicos ou Assessoria Jurídica da Prefeitura Regional, conforme o caso, que relatará as providências adotadas, verificando se todas as etapas foram cumpridas, encaminhando o expediente instruído com relatório da fiscalização e todos os documentos e fotografias existentes ao Departamento Judicial da Procuradoria-Geral do Município para ajuizamento da medida judicial cabível. Bem, acho que esse decreto mostra como o trabalho, em princípio, baseado na Lei 16.402, que, por sua vez, faz referência a outras leis, como o plano diretor e também no plano federal, não há razão para a gente ver a ocorrência de tantos e tantos casos de incomodidade na vizinhança, no nosso bairro, sobretudo aqueles que vivem dentro da cidade de São Paulo, nos bairros mais notívagos, naqueles nos quais há maior agito, né, da vida noturna, que poderia ocorrer com razoável tranquilidade se os estabelecimentos estivessem preparados para receber os frequentadores de acordo com o que a legislação estipula e por isso que desenvolve. Né? Então, agora passaremos para essa outra lei que nos interessa, que é a lei do mapa do ruído urbano, também uma lei do ano de 2016. Vamos ver o que essa lei aí preconiza. E o que vem a ser o mapa do ruído urbano contido na Lei 16.499 de 16? Ele, diferentemente das outras leis, normas, decretos regulamentadores que eu aqui apresentei, ele é muito mais um instrumento auxiliar para a definição de política pública nessa importante área de combate à poluição sonora. Mas eu diria que é indispensável. Embora no texto da lei não se faça referência à lei de uso e ocupação do solo, nem mesmo a do plano diretor, fica muito evidente nessa lei, que é bem curta, que ela está muito relacionada ao cumprimento dessas outras duas leis, dessas outras duas normas. Né? Então, vale a pena a gente acompanhar aqui o que diz o texto da lei, uma vez que ela está procurando definir como será produzido esse mapa. Também creio oportuno o comentário, embora já me repeti aqui mais de uma vez, mas é que a situação nos leva a isso, que essa lei, no seu penúltimo artigo, também reza que a mesma seria regulamentada no prazo de 60 dias. Bem, ela é do ano de 2016, de julho, só veio a ser regulamentada em maio de 2019. Né? Praticamente 3 anos se passaram até que ela viesse a ser regulamentada, e agora em 2021, poucos dias atrás, é que se montou o grupo gestor, o grupo intersecretarial, com pessoas que irão efetivamente contribuir para a realização desse mapa do ruído urbano. E passo a ler então 3 artigos dessa lei, que são os que mais diretamente interessam a gente aqui para falar de forma específica sobre o mapa do ruído urbano. Pois bem, o artigo 2º determina que o mapa do ruído urbano explica
que o mapa do ruído urbano é uma ferramenta de apoio às decisões para o planejamento e ordenamento urbano com vistas à gestão do ruído na cidade, com identificação de áreas prioritárias para redução de ruídos e preservação de zonas com níveis sonoros apropriados. Parágrafo 1º. O mapa do ruído urbano deverá ser elaborado prioritariamente para as macroáreas de urbanização consolidada, os eixos de estruturação da transformação urbana, a macroárea de estruturação metropolitana e para as operações urbanas consorciadas, OLCs. Parágrafo 2º. O mapa do ruído urbano deverá ser elaborado atendendo os seguintes prazos. Lembrem que eu falei há pouco de prazos, né? Vamos lá. O mapa do ruído urbano deverá ser elaborado atendendo os seguintes prazos. 1. Para a macroárea de urbanização consolidada e para os eixos de estruturação da transformação urbana, o prazo de até 4 anos a partir da publicação desta lei. 2. Para as macroáreas de estruturação metropolitana e as operações urbanas consorciadas OLCs, em prazo compatível com a implantação de projetos e programas de desenvolvimento. 3. Para as demais áreas da cidade, no prazo de 7 anos a partir da vigência desta lei. Bem, no início de 2020. Artigo 3º. A elaboração do mapa do ruído urbano deverá considerar a diversidade de fontes emissoras de ruído responsáveis pela poluição sonora da cidade, nos períodos diurno e noturno, visando a sua quantificação, considerando-se como essenciais as fontes oriundas dos veículos automotores, entre outras. 4. O mapa do ruído urbano servirá de instrumento para o poder público municipal conscientizar a população sobre os efeitos do ruído na saúde humana. 2. Identificar a diversidade de fontes emissoras de ruído. 3. Fomentar o uso de novas tecnologias para mitigar as emissões de ruído acima dos níveis estabelecidos pela legislação e normas vigentes. 4. Difundir campanhas educativas sobre as fontes de emissões de ruído e suas responsabilidades. 5. Elaborar o plano de ação para a redução de ruídos. 6. Realizar consultas públicas junto à população. 8. Uma vez que o 7 foi vetado. Orientar a adoção de ações e políticas públicas para a melhora da qualidade ambiental e urbanística da cidade. Pois bem, sobre então esta lei, é isso que nós temos a dizer para dar um fecho praticamente a tudo isso que nós tínhamos a tratar da legislação paulistana, né, que trata dessa matéria. Mas a gente não poderia completar, vamos assim dizer, toda essa nossa exposição sem apresentarmos para vocês algo bem atual de agora, de outubro de 2021, que se encontra no site da Associação Brasileira de Qualidade Acústica, a Proacústica, exatamente tratando do mapeamento do ruído urbano. E esse texto, então, a gente vai fazer a leitura aí para vocês. O mapeamento sonoro é importante para todas as regiões do país, pois ajuda o poder público a planejar melhor a cidade e alocar empreendimentos como escolas, hospitais, distantes de fontes de ruído. O barulho em excesso pode causar, além da perda auditiva, alterações no sono, irritação, depressão, zumbido, agressividade, perda do desempenho cognitivo, entre outras doenças. Com a pandemia da Covid-19, foi subvertida a lógica do comportamento social, o que pode ter desenhado mudanças drásticas de direção nas radiações sonoras do planeta. Se as cidades brasileiras tivessem mapas de ruído antes da pandemia, quais efeitos práticos teriam os estudos de paisagens sonoras sobre o antes e o depois? Aí, pulando já alguns parágrafos para entrar naquilo que é mais específico de São Paulo. De acordo com Juan Farias, coordenador do Comitê Acústica Ambiental da Proacústica, a Prefeitura de São Paulo, que sancionou a Lei 16.499 em 16, que estabelece a obrigatoriedade do mapa do ruído urbano, tinha 7 anos para realizar o mapeamento completo da cidade. Agora, em 2021, destes 7 anos, se passaram 5,
Em 2023 terminará o prazo. Nesse sentido, diz o Juan Farias, né? Acho que o projeto estagnou, principalmente com a chegada da pandemia. Precisamos retomar com a prefeitura para ver como será o desenvolvimento. O prazo está curto para fazer um mapa de uma cidade do tamanho de São Paulo. Alguns de vocês que estão assistindo isso e motivados mais pela questão que eu destaquei no início dessa minha produção de compilação da legislação, falam, puxa, mas aí o Proacústica está falando exatamente como a lei também falou, 16.499, que parece que o mais importante no mapeamento é aquilo que vem dos veículos automotores. Puxa, a minha questão é a música barulhenta que vem dos estabelecimentos. Se compreende um pouco isso da questão do mapeamento urbano, que não coloca em terceiro, quarto plano as outras fontes, porque queiramos ou não, como o número de veículos automotores é aquilo que, vamos assim dizer, mais se distribui no conjunto, não só da cidade de São Paulo, mas das grandes cidades brasileiras, é o que praticamente se encontra presente em quase todas as porções do território. Então tem algo que, vamos assim dizer, talvez seja menos desigual do que as outras fontes de ruído. Vem nesse sentido. Mas nós aqui estamos muito atentos a essa questão mais específica que foi o objeto aqui da nossa exposição. Tá? Esperamos que, de alguma maneira, tenhamos contribuído com as suas preocupações, que são as de quem está apresentando aqui esse vídeo também, e que, de uma certa forma, nós possamos crescer ao longo do tempo no sentido de que consigamos dar passos efetivos para a melhoria da qualidade acústica, especialmente nessa mega cidade de São Paulo. É o que eu acredito firmemente, mas é fundamental que o cidadão se mobilize para cobrar isso das suas autoridades. Era isso que eu tinha então a dizer. Até um próximo encontro.